Olá a todos, eu me chamo Carolina Luciana Feitosa, eu sou estudante do curso de Psicopedagogia da Universidade Federal da Paraíba e eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Impacto do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. Esse trabalho teve a orientação da professora Emily Dias, que também é professora do curso de Psicopedagogia da UFPB, e ele se encaixa no eixo temático Neurociência e Educação. Então, eu inicio falando para vocês que as telas que estamos falando aqui, que estamos tratando, são telas de dispositivos eletrônicos, ou seja, telas de smartphones, de tablets, de televisores, de notebooks. Então, essas são as telas que estão sendo faladas aqui no nosso trabalho. Esse uso de telas, ele tem crescido muito no nosso país e isso não é diferente com as crianças e adolescentes. Dados brasileiros, que foram conseguidos por meio do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e do Ministério da Saúde, eles mostram que cerca de 22,3 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no Brasil fazem uso de dispositivos eletrônicos para acessar a internet, e esses dispositivos que eles utilizam, em sua maioria, são smartphones e televisores, dois dispositivos com telas eletrônicas. Além disso, outras pesquisas também encontradas aqui no nosso país, elas mostram que esse uso de telas exacerbado, ele pode causar prejuízos integrais nesse desenvolvimento da criança. E destacam aí algumas complicações que são cognitivas, comportamentais e até mesmo complicações físicas. Então, dessa forma, o nosso estudo ele tem como objetivo listar esses impactos que são decorrentes do uso abusivo de telas e também relacioná-los com a aprendizagem da leitura. Para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor esse cenário, os trabalhos que estavam sendo feitos nesse eixo temático, realizamos uma revisão bibliográfica com artigos publicados nos bancos de dados ICIELO e Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma plataforma brasileira, e utilizamos como critério de inclusão artigos de caráter empíricos que tiveram suas publicações entre os anos 2019 e 2023 e com dados referentes à população brasileira. Após a pesquisa, a busca pelos artigos, pelos materiais que se encaixavam no nosso eixo temático, que se encaixavam na nossa proposta, podemos realizar a análise do que tínhamos encontrado, e essa análise ela demonstrou que esse hábito negativo, esse hábito excessivo do uso de telas, ele pode potencializar desordens clínicas que aí tem a capacidade de afetar essas crianças e adolescentes de forma permanente e que ainda também não são muito conhecidas. E aí, dentre os distúrbios que eles trouxeram, que encontramos em vários artigos, destacamos os que mais aparecem, e eles são distúrbios de sono, obesidade, problemas oculares, aí também citados a miopia, e a síndrome do olho seco, e alguns problemas auditivos decorrentes do excesso de ruídos e do uso de fones de ouvido, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, crianças menores de 2 anos não devem utilizar esses dispositivos, e nessas pesquisas mostram que algumas delas estão sim utilizando, e aí trazem os prejuízos que podem ser acarretados para esses bebês, para essas crianças pequenas, e eles são listados como prejuízos na linguagem, socialização e também nas habilidades sensoriais. Então, se pensarmos em crianças e bebês que estão perdendo de obter esses conhecimentos, nós temos aí um prejuízo muito sério quando ela perde de aprender esses passos que são naturais do nosso desenvolvimento. Isso acarreta em problemas permanentes realmente. Quando falamos a nível de aprendizagem, essa prática ela pode acarretar baixo desempenho escolar, pode acarretar também déficits atencionais, problemas de concentração, baixo engajamento escolar, além também de apresentar um grande potencial para impactos negativos na aquisição da leitura, uma vez que grande parte das habilidades que foram citadas anteriormente, como a questão da linguagem, da audição, da visão, elas são habilidades preditoras, habilidades que precisam estar consolidadas para que essa leitura ela venha a acontecer. Concluímos então que esse uso exacerbado de telas, ele afeta o desenvolvimento integral dessas crianças e adolescentes e pode afetar áreas que são distintas e com intensidades que ainda não conhecemos. Por ser um tema muito atual, um tema novo,
esses prejuízos estão sendo estudados, então não se tem um parâmetro de quais são realmente todas as áreas, de como esses prejuízos podem afetar na vida dessa pessoa de forma integral, a longo prazo também, na vida adulta, na vida idosa. Então ainda não temos esses parâmetros bem estabelecidos. E por fim, nós acreditamos que esse uso frenético ele deve ser contido e deve ser substituído pelo uso consciente e com uma limitação de tempo pré-estabelecida e bem estabelecida. É isso, muito obrigada.